Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, esse é o canal do Jovem Investidor. Bom, hoje eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre o principal objetivo desse canal e qual é a minha ideia de criação de conteúdo com o canal do Jovem Investidor. Bom, primeiramente eu vou deixar bem claro aqui que quando eu criei esse canal, eu tinha o objetivo principal de mostrar para as pessoas mais simples que é possível ter uma renda futura investindo em ações que pagam dividendos. Porém, eu me deparei com algumas barreiras no meio do caminho. Barreiras estas que eu vou falar agora. Bom, as primeiras barreiras que eu acabei encontrando no meio do caminho foi a falta de conhecimento das pessoas. Muitas pessoas têm medo de investir em renda variável, em ações de empresas que pagam dividendos. Em algum momento ouviu que isso é aposta, que isso é algo ruim, ou de alguma forma não tem o real compreendimento e entendimento do que é investir em ações que pagam dividendos, investir em um negócio físico que existe, que entrega lucro, que algumas vezes pode dar prejuízo, é claro, que é preciso ler balanço sim com mais frequência, que pode acessar site de relação com o investidor desta empresa, que é possível acessar o site de RI para ter informações que a empresa que você deseja ser acionista ou que você está estudando ou pesquisando fornece aos seus investidores ou pessoas que desejam saber mais informações desta empresa, dessas empresas listadas na Bolsa de Valores. Essa foi a primeira barreira que eu encontrei. E uma outra barreira que eu também encontrei no meio do caminho e que me incomoda muito até hoje, inclusive, eu encontro ela até hoje, são as pessoas que, além de serem mal informadas, muitas pessoas nem conhecem muito sobre o assunto, não sabem que isso é uma opção de fazer renda, de receber dividendos dessas companhias e investem às vezes o dinheiro de uma forma muito ruim, um dinheiro muito mal investido. Veja só, uma pessoa que às vezes trabalhou a sua vida inteira, se dedicou ali para uma empresa que sempre pagou em dia, sempre teve um pagamento recorrente, uma boa remuneração, uma previsibilidade, porém uma recorrência, uma constância nos seus pagamentos. É uma empresa que às vezes não aumentou tanto o salário desse funcionário, porém sempre teve uma previsão muito boa em relação ao futuro desse funcionário, certo? E às vezes quando a pessoa aposenta ou sai dessa companhia, ou, mesmo que ela ainda seja jovem, ela não se aposentou e nem saiu dessa companhia, mas segue gostando desse tipo de negócio para se trabalhar, porque afinal de contas temos que trabalhar. Se você é mulher, em algum momento você pode abandonar um trabalho fora de casa para trabalhar dentro de casa, cuidar de família, filhos. Agora, que não é nenhum trabalho fácil, inclusive, né? Eu tenho 2 filhos, sei muito bem o que minha esposa passa aqui, é uma correria, não é brincadeira. Muito pior até que, em alguns momentos, pior do que trabalhar para fora, né? Fora de casa. Porém, a gente que é homem não tem nem esse privilégio de estar em casa com os filhos. A maioria do tempo é pauleira. Começou a trabalhar, provavelmente vai trabalhar até morrer. E muitas das vezes, se parar de trabalhar, morre porque parou. Então é uma realidade. Felizmente ou infelizmente, o fardo que o homem tem que carregar é trabalhar e comer com o suor do seu próprio rosto. Isso aí até o fim da vida. E o que acontece? A pessoa escolheu esse padrão de vida que ela deseja seguir ali, que ela gostou, que mais agradou ela. E muitas das vezes ela pega a sua renda, que ela suou muito para conseguir, vai lá e aplica num título do governo. O governo que teoricamente deveria ser algo com uma previsibilidade boa, mas o governo é do Brasil, a inflação pode comer o seu dinheiro, quando não a inflação não remunera tão bem, quando está remunerando um pouco melhor tem um risco elevado, então não faz sentido, tá vendo? O perfil dessa pessoa não condiz com a poupança que ela faz e aplica esse dinheiro. E o que acontece com isso?
A pessoa olhando para as ações, ela consegue ali ter um leque de companhias que tem para todo gosto, para todo tipo, para todo jeito, cor, do jeito que você imaginar tem companhia. E olha que no Brasil, em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, tem até poucas companhias listadas na bolsa de valor. Por exemplo, quero um banco. Eu tenho diversos bancos. Eu quero empresas elétricas. Geralmente tem uma previsão maior, né? É uma empresinha ali mais fácil de entender, mais fácil de se estudar. Elétricas. Eu gosto de commodity, eu sou mais arrojado, eu gosto de ter um pouco mais de risco, também um pouco mais de retorno em alguns momentos e tal. Vou lá e escolho uma empresa de commodity. Aí eu tenho cobre, eu tenho aço, eu tenho ali a parte de siderúrgica, eu tenho a parte de mineração. Então eu tenho um leque muito grande. Eu tenho bancos que fazem grandes investimentos em setores específicos, como o Banco do Brasil, que faz um grande investimento em agronegócio. Eu tenho o Itaú, que está ali batendo em cima da pessoa física junto com o Santander. Então são várias opções. Estão entendendo? E essa foi uma coisa que me incomodou muito no início e me incomoda até hoje. Esse tipo de barreira, ver que pessoas que buscaram certos tipos de padrões durante a vida, certos tipos de caminho para seguir, acabam investindo o seu dinheiro de uma forma não tão condizente com esse padrão que ela escolheu. Não tem muito sentido, não tem muita lógica, na minha opinião. Vendo isso, eu comecei a oferecer um pouco mais das informações que eu sabia sobre ações sobre renda variável, tá certo? Eu até anotei, fiz uma colinha aqui, ó, básica, ó, no bom e velho livrinho aqui, caderninho, o que eu preciso lembrar. Eu vou olhando aqui para não esquecer nada do que eu venho trazendo nesse vídeo para vocês. Porém, o objetivo principal desse canal era fazer com que você evoluísse como pessoa. Esse sempre foi o principal. Sem essas barreiras, isso foi o principal. Eu quero evoluir como pessoa. É possível sair de uma situação X e chegar a uma situação Y com o passar dos anos e ter uma renda em ações. Conforme foi esbarrando nessas barreiras, eu fui vendo que era preciso melhorar em algumas coisas. E claro, eu já venho fazendo isso há algum tempo antes de montar esse canal. Já faço isso na minha vida. Eu resolvi compartilhar com as pessoas porque, no fim das contas, o conhecimento sem ser espalhado para ninguém, para outras pessoas, não tem muito sentido, certo? Então o que eu comecei a fazer? Mostrar as coisas que eu faço. Porém eu tenho mais focado em falar em ações, em empresas, em companhias que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Só que veja só, a gente tem alguns conflitos no meio do caminho. Você precisa entender e aprender sobre como escolher uma ação, como entender sobre o negócio. Não vou nem falar do estudo da empresa, ver se está cara, se está barato. Você precisa, no início, aprender a entender, ler, interpretar melhor o que essa empresa faz, como ela ganha dinheiro, quais são suas linhas de negócio, a forma que ela opera. Isso é o primeiro ponto que você precisa entender em ações. Porém, você pega um texto e começa a ler aqui e não consegue entender esse texto. Você não consegue focar no que você está lendo, você não consegue aprender nada. Qual é o problema? O problema está sendo as distrações que você está tendo no meio do caminho. O problema está sendo a falta de atenção, a procrastinação. Então, são várias barreiras que você encontra simplesmente para realizar uma tarefa simples, que é fazer um estudo de entender como funciona esse negócio. Então, eu comecei a trazer um pouco mais de vídeos voltado para a solução desses problemas que o investidor tem no meio do caminho, que uma pessoa que deseja investir para a sua aposentadoria, ela vai encontrar no meio do caminho o que ela deve fazer para melhorar, certo? Uma coisa muito interessante também que além da procrastinação, que é algo que atrapalha bastante, né? A gente tem hoje o celular, que é uma ferramenta muito boa na nossa mão. Porém, na hora do estudo,
na hora de fazer anotações, eu tenho, até vou compartilhar isso com vocês, escolhido até o caderno. Eu tenho esse pequenininho que é algumas anotações. Eu tenho um azul simples, muito baratinho. Eu tenho um azul maior que está num baú que eu tenho aqui atrás, que eu guardo os meus itens de estudo, algumas coisas. E eu tenho um caderno que eu anoto tudo que eu tenho de ideia no dia, o que eu quero fazer. É um outro caderno de um tamanho médio, um pouquinho maior que esse daqui. Eu optei em anotar as coisas no bom e velho papel por conta da distração. Eu acabava fazendo um estudo. Estou estudando aqui, celular do meu lado. Pim, mensagem. Mas, mesmo que você não olhe, isso já tirou o seu foco, certo? Eu vou fazer uma anotação. Imagine que você estuda bastante. Se você for anotar bastante, no celular começa a cansar muito a vista, começa a perder muito o foco. Isso perde a produtividade, faz com que você perca a sua produtividade. E eu estava tendo muita dor de cabeça. Comecei a anotar no papel. E no fim das contas eu só estou com o celular que está me gravando aqui do lado. O outro nem está aqui, deve estar carregando, deve estar lá na cômoda, enfim, está para lá. Justamente para não tirar o meu foco. Esse que me grava está em modo avião, está tudo desligado, só a câmera ligada, uma luz aqui na frente e eu vou falando o que eu acho necessário. É bem mais fácil focar dessa forma. Outro ponto também que eu acho que choca ali um pouco de interesse, né? Tem aquele choque de interesse, é que às vezes a pessoa ela sabe de investimentos, ela consegue multiplicar o seu patrimônio, ela consegue ganhar mais dinheiro, consequência de trabalho. O seu trabalho acumulando mais dinheiro, mais patrimônio, gera um investimento, geralmente em ações, que é o que eu falo aqui, e esse investimento gera mais dinheiro a essa pessoa. Ou seja, ela consegue plantar a árvore e colher os frutos. Maravilhoso. Só que às vezes a pessoa não tem uma saúde bacana. Ela não faz o mínimo, não se cuida no básico, não tem o mínimo de cuidado consigo, com si mesma, né? Isso daí, na minha opinião, vai dar um choque de realidade nessa pessoa logo logo, seja mais cedo ou mais tarde, depois dos 30, dos 40, enfim. Essa pessoa vai deixar de ser rica de verdade por uma coisa que ela poderia mudar no momento. Agora, hoje, fazendo alguma coisa, ela poderia mudar esse futuro. Claro que, de modo geral, o futuro a Deus pertence, não é? Então, eu acredito que se o Papai do Céu não der saúde, não der vida, não adianta eu treinar, eu estudar sobre investimento, eu faturar 7 dígitos, nada disso adianta. Isso é o que eu acredito, tá certo? Então, eu comecei a compartilhar com as pessoas ao meu redor o que elas deveriam fazer. Veja só, eu tenho um amigo que ele tinha dificuldade em remunerar melhor o seu trabalho, certo? Ele era uma pessoa responsável, trabalhava muito, fazia o que era pedido, era cuidadoso e tal, só que ele não conseguia alcançar uma remuneração mais interessante para o estilo de vida dele, tá? Não era luxo nem nada do tipo, mas ele não conseguia ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, simples assim. Eu comecei a conversar com ele, a analisar a vida dele, eu comecei a fazer isso muito cedo, tá? Todos os meus aprendizados, quando não é de um livro, são de análises que eu faço. Eu gosto de observar muito as coisas desde pequeno. Olhar a vida das pessoas, essa pessoa tem sucesso, o que ela fez. Essa também tem o que ela fez. Tem isso daqui em comum, então é preciso isso daqui para ter sucesso. Você vai vendo com a prática, somado com os estudos dos livros, junto à teoria e a prática, que você vai tirando a sua própria conclusão. Enfim, ele fazia tudo isso, porém ele não tinha uma especialização profissional, uma especialização mais técnica. A gente conversando, por que você não faz um curso, faz algo melhor, tal? Ele escolheu um curso, fez o curso e não arrumava nada na área. Foi, bom, uma aflição, né? Vai
entristecendo, porque passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e nada, né? Pensa que não, o trabalho, ele recompensa, ele devolve. Esse rapaz foi indicado a um trabalho, claro, foi por conta da pessoa que ele era, do seu nível de comprometimento, de trabalho, de confiança, tá? De confiança. Ele não era a pessoa mais técnica da área, mas ele era de extrema confiança. Você conversar com ele, você sentia confiança nele, sabe? E assim ele conseguiu essa vaga de emprego. Mudou a realidade dele financeira, certo? Ele saiu de 1 para 3,5, 4,5, 5,5. Veja só, estou falando de um caso de uma pessoa bem simples, bem pobre. Um salário mínimo para 3, 4, 5 salários mínimos. Isso para quem está começando. Imagina você que já está numa caminhada. Talvez seja um pouco mais difícil dobrar ali o seu ganho e tal, porém tem como aumentar, sempre tem como melhorar, tá certo? Bom, então vamos lá. Essa pessoa conseguiu a vaga de trabalho, está fazendo um bom trabalho, porém ela gostaria de investir. Para que investir, Luiz? Se ela está ganhando um bom salário, por que quer investir? Veja só, muitas pessoas, principalmente quem sai de lá de baixo, não quer voltar para lá. Tem medo, não quer investir para enriquecer, para ter uma Mercedes-Benz, uma BMW, nada disso. Como o Barsi fala, né? Não é que ele gostaria de ser rico, é simplesmente o medo de voltar a ser pobre, muito pobre. Então, saindo dessa etapa, quais são as formas de aumentar o meu patrimônio ou enriquecer a minha pessoa, né? A minha vida? Uma das formas de fazer isso é investindo. Isso é uma das formas, tá? Você pode estudar mais, se profissionalizar ainda mais na sua área, investir, se tornar uma melhor pessoa, melhorar a sua fé, enfim, tem uma infinidade de coisas que podemos falar ainda nesse canal. Mas vamos por partes. Ele gostaria de ler, construir uma renda que ajudasse no futuro ele a não depender do governo para aposentar e também nunca mais voltar a ser pobre. Não se esqueçam disso. Só que aí houve um outro problema. Sabe, a nossa vida é assim, né? Ela vai acontecendo durante o tempo, a gente vai seguindo um caminho e nesse caminho vários obstáculos. Então sempre vai ter um obstáculo. Não vou por esse caminho, vou por esse. Outro tipo de obstáculo. Mas sempre terá obstáculos. Sempre vai ter, sempre. Enfim, ele voltou a conversar comigo, voltamos a conversar com mais frequência, e teve esse problema de começar a investir. O que eu faço, onde eu aplico. Foi aí que eu comecei a falar de ações, renda variável, todas essas coisas. Porém, começou a ter que se capacitar, a entender melhor. Feito isso, conseguiu aplicar isso na prática, no dia a dia, está lá, está aplicando a sua reserva, o seu dinheiro. Porém, ele trabalha muito, investe o seu dinheiro, mas está com a saúde meio baqueada. Está ficando gripado direto, está ficando doente com bastante frequência, está ali um pouquinho mais fortinho, então a saúde vai dando um sinal. E para ter uma alta performance, um equilíbrio entre todas as áreas, claro que nunca vão estar no mesmo nível, é bem difícil isso acontecer, porém é possível equilibrar ali ao máximo. Não pode estar uma balança aqui de um lado e do outro lado aqui, não. Tem que estar ali, ó, na medida, sempre próximo. A saúde está gritando. O que tem que fazer? Atividade física. Tem que fazer atividade física. Se for homem, no mínimo academia. Jiu-jitsu, Muay Thai, tem que fazer, não tem jeito. Aí eu tô ali trincado, fortão, tô investindo e tal, só que a vida é vazia, não tem felicidade. A ansiedade de ter e o tédio de possuir, né? Você já ouviu falar isso? A gente vive naquela ansiedade de ter alguma coisa e às vezes quando tem, fica entediado. Assim que você possuiu, fica entediado. Por quê? Você está com o seu coração vazio, a sua essência está ali meia fraca. E é nessa parte que entra a religião, se fortalecer numa religião. Então, o objetivo do canal foi criado para ajudar pessoas a investir melhor em si mesmo e construir a sua aposentadoria, tá certo?
Luiz, como investir melhor em si mesmo? Investir melhor em mim mesmo? Eu aqui, Luiz Felipe, vou falar de mim. Treino, exercício, ter mais força, capacidade de brincar com meus filhos por mais tempo, de proteger ao máximo a minha família dentro da minha capacidade, da minha realidade, é claro. Eu não sou um Hulk, mas o básico, tá entendendo? Se eu não puder pegar meus 2 filhos aqui nos braços e correr com eles numa situação de emergência extrema, como é que faz? Para mim não tem tanto sentido ter um corpo quase 2 metros de altura e não aguentar fazer isso. Luiz, mas todo mundo aguenta. Não. A realidade não é essa, não. Tem muita gente que não aguenta fazer isso. E, na minha opinião, é básico, é simples. Mas não aguenta. Eu sou muito forte, eu tô todo bonitão, tô ganhando bem, tô com vazio. Tô longe de Deus. Que adianta? Né? Como diz a palavra, ganhar o mundo e perder a graça, né, de Jesus Cristo. Então, esse canal tem a intenção e o intuito de te ajudar a crescer na vida como pessoa e muito também como investidor, entender melhor como funciona o investimento. Na verdade, eu acredito que a nossa vida ela é um investimento constante, sabia? Você sempre está investindo em alguma coisa. Há um tempo atrás eu investi muito na minha carreira profissional. Deixei isso um pouco de lado, a minha carreira profissional dentro das empresas, dentro das indústrias, e comecei a investir um pouco mais na minha carreira espiritual. Focar um pouco mais na minha conexão com Deus, entender melhor como funcionam as coisas. E agora eu tenho me dedicado bastante a uma carreira familiar, né? Tenho tentado ser um pai melhor, mais presente, dar o melhor à minha família sem ser um pai que dá de tudo aos seus filhos, né? Tentar mostrar o valor de cada coisa, o poder da conquista. Eu não ganhei nada de mão beijada, não consigo dar nada de mão beijada assim, é uma característica minha. Então, essas coisas eu acredito que tem ligação. Para você alcançar todos esses objetivos, tem uma ligação direta com a mentalidade do jovem investidor. Tanto é que o nome do canal saiu e se formou como jovem investidor por causa desse meu pensamento. Eu acredito que todas as pessoas, em tudo que você for fazer na vida, que você for começar, se você estiver com a mentalidade de jovem investidor, você dificilmente vai sofrer. Dificilmente. Você pode, às vezes, não pegar o bonde logo no início, mas dificilmente você vai perder ele. Dificilmente. Veja só, um jovem investidor, ele não sai comprando qualquer coisa, ele não gasta com coisas à toa, com coisas supérfluas, ele não acredita em qualquer história, pelo menos não deveria, ele pesquisa tudo que ele vê. Alguém me falou tudo que ele ouve, né? Alguém me contou uma notícia, me falou, eu li numa matéria, ele vai buscar a originalidade dessa matéria, o que está acontecendo, quem está falando, quais são as fontes, né? Não adianta nada vir uma baita notícia de uma fonte que é hipócrita nas matérias, no que fala, certo? Então, essa mentalidade de jovem investidor, eu acredito que é o que leva a pessoa a um patamar de uma performance melhor, de uma alta performance e de sucesso nos investimentos. Eu acredito que você deveria, independente da sua idade, desenvolver e levar mais a sua vida como um jovem investidor. Você vai ter muito mais alegria em coisas muito simples, com menos esforço, e vai alcançar o sucesso muito mais cedo, tá? Para alguns o sucesso é 1 milhão na conta ou qualquer coisa do tipo, mas eu garanto para vocês que se a gente fizer uma reunião aqui, juntar todo mundo que ver esse vídeo aqui e perguntar qual foi o momento que você percebeu que estava rico ou que você teve algo importante na vida, a última coisa que você vai dizer é o momento que você teve algum dinheiro, nem que seja R$100 na conta. Você vai lembrar de momentos de lembrança, família, felicidade e, por último, se lembrar em dinheiro. Então lembre-se, o sucesso, a felicidade, a alegria não é só dinheiro. Tem ligação? Tem, mas não é só isso, tá certo? Esse foi o vídeo
um vídeo mais espontâneo, mais solto. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você comente aqui embaixo nesse vídeo o que achou. Esses foi todos os meus pensamentos, as barreiras que eu enfrentei no meio do caminho. E de verdade o que eu quero é ajudar você a não depender do governo, ser uma mente pensante, mais próxima de Deus e ter um físico que seja bom, muito bom, dentro da sua realidade, tá? Não adianta, não dá, né? 12 horas trabalhada, ter um físico de geladeira do tamanho do mundo é bem difícil, né? Você não vai ter tanto pique para treinar, mas enfim, dentro da sua realidade, você consegue melhorar como pessoa, como investidor e talvez como atleta, sei lá, vamos ver. Mas, bom, esse é meu intuito nesse canal. Eu espero ter te ajudado. Eu te vejo no meu próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.